Eu quero convidá-los a abrirem a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 27. Peço a você que deixe aberta a Bíblia. No capítulo 27, nós vamos ler alguns versos no decorrer da reflexão. O tema da nossa mensagem hoje pela manhã, à luz de Gênesis 27 e outros textos, família imperfeita, oficina da graça. Mas antes de ler o texto bíblico, eu queria a sua atenção para ler um texto, um excerto de um livro chamado Nossa Cultura, ou O que Restou Dela, é de um médico e psiquiatra britânico chamado Anthony Daniels, mais conhecido pelo pseudônimo Theodore Dalrymple, um homem que tem nos abençoado muito com seus livros, muitos deles já publicados em língua portuguesa. Ele vai fazer nesse livro um recorte biográfico, exatamente o texto que eu quero ler para vocês, compartilhando a sua própria experiência no lar dele, e ele nos leva a uma profunda e necessária reflexão, honesta reflexão, sobre crises familiares. E eu quero ler para vocês. É um texto relativamente longo, vou ler pausadamente, mas o farei com a intenção de provocar nossa reflexão e, consequentemente, a nossa edificação. Diz então Theodore Dalrymple: desde cedo aprendi que, caso seja oferecida às pessoas a oportunidade da tranquilidade, elas frequentemente a rejeitarão, escolhendo a tormenta em seu lugar. Meus próprios pais escolheram viver na mais abjeta miséria conflituosa e criaram para si mesmos uma espécie de inferno em escala doméstica, como se atuassem numa peça escrita por Strindberg. Não havia qualquer motivo externo a atuasse eles próprios para que fossem felizes. Eram razoavelmente prósperos e viviam sob a proteção de um governo mais paternal do que poderiam ter desejado. Mas, embora vivessem juntos, eles não dirigiam palavra um ao outro na minha presença. E isso durante os 18 anos em que vivi com eles, embora pelo menos uma vez por dia comêssemos juntos. Certa vez, quando criança, fui acordado durante a noite pela voz alta da minha mãe, exclamando ao meu pai: "Você é perverso." Essas são as únicas palavras que cheguei a ouvir entre eles. Foi como estourar de raio no meio de uma noite escura, espantoso, mas iluminador. No resto, o silêncio entre eles era repleto de nuances, expressando ressentimento, agressão, inocência ferida, exasperação, superioridade moral e todas as outras pequenas emoções desonestas as quais a mente humana é capaz de criar. Eles continuaram a sua absurda, autoimposta e dramática guerra civil até o fim da vida de meu pai. Em seu leito de morte, meu pai, na ocasião, há muito separado de minha mãe, disse a mim: "Diga a ela que pode vir, caso queira." Eles se prenderam aos seus princípios e nunca se encontraram, pois o que é uma simples morte em comparação a uma vida de desavenças? Um relato triste. Aquela era uma família imperfeita, vivendo sob o peso dos seus próprios pecados e que não era exemplo para ser imitado. Cenários assim são mais comuns do que a gente pode imaginar. Ao contrário do mundo virtual, meus irmãos, ao contrário do mundo das aparências, onde todos são bonitinhos e limpinhos, o mundo real está repleto de famílias imperfeitas. E nesse cipoal, usando a linguagem aqui do Ariano Suassuna, nesse cipoal de pecados, Deus pode colocar a sua oficina e trabalhar para transformar vidas. O que me deixa absolutamente fascinado com a Bíblia é que ela não esconde os pecados de ninguém. A Bíblia é um livro honesto. Está repleta, o livro repleto de famílias imperfeitas, onde Deus poderosamente atuou, transformando cenários tenebrosos
em cenários onde a graça dele foi maior do que a iniquidade. Veja, por exemplo, a história dos patriarcas. Sim, os patriarcas hebreus. Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Davi, todos eles tinham famílias complicadas, algumas complicadíssimas. E essas histórias na Bíblia nos ensinam basicamente duas coisas. E é sobre isso que eu quero tratar hoje pela manhã. O pecado tem um poder destrutivo capaz de devastar uma família. Se houvesse um homem com bom senso e uma mulher com bom senso, com visão espiritual, iriam reconhecer: o pecado é o nosso principal problema. Onde ele entra, ele devasta. A segunda lição que os patriarcas, a história deles complicada, nos ensina, é que o Evangelho é o poder de Deus para restaurar famílias complicadas, imperfeitas e, por vezes, devastadas pelo pecado. Hoje eu quero lançar a mão de uma família, a família dos patriarcas, família com a qual nós podemos aprender muitas coisas, pelos acertos, sim, mas também pelos desacertos. Por conta do tempo, eu pedi aos irmãos que abrissem a Bíblia em Gênesis 27, eu vou ler apenas um verso que sintetiza a desgraça daquela família. E no decorrer da reflexão leremos outros versos, como a graça suplantou a iniquidade. Gênesis 27, verso 41, diz assim o texto bíblico: Passou Esaú a odiar a Jacó, por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E disse consigo: Vem próximos os dias de luto de meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Esse é um dos versos mais tenebrosos da Bíblia. Tente imaginar isso. Um irmão tornando público o seu ódio e o seu intenso desejo de matar o próprio irmão. Isso não é terrível? Eles cresceram juntos, mas viveram separados. E é curioso porque ódio e morte são duas palavras extremamente pesadas. Odiar uma pessoa e desejar matá-la é um sinal evidente de que algo está errado com o ser humano. Nós fomos criados para amar e viver. Nós não fomos criados para odiar e matar. Mas por que Esaú odiou seu irmão e quis matá-lo? Por uma razão muito simples, que é o fundamento de toda a teologia cristã. O homem que aí está é anômalo. Ele não é o homem original. Houve uma queda, houve a entrada do pecado na humanidade. A doutrina bíblica da queda é a doutrina mais empiricamente comprovada. Você assina um contrato, você tem uma fechadura na sua porta, porque você vive no mundo caído, de fora, do lado de fora do jardim. O Francis Schaeffer, o mundo é o que é, não como resultado da crueldade de Deus para com o homem, não. Mas como resultado da crueldade do homem para com o homem. O Deus que nos criou à sua imagem. E o Deus cristão, o Deus revelado na Bíblia, é o Deus triuno. Um único Deus que subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito. E nós somos chamados a imitar essa comunidade trinitária. A maior e a mais perfeita relação que existe entre pessoas é a relação que é entre os membros da Trindade. Um amando o outro, um buscando a alegria do outro, um buscando servir ao outro, um buscando o bem do amado. E Deus nos criou para isso. No entanto, desde a queda, o ser humano deixou de lado a sua vocação de amar e passou a ser bélico, passou a ser intransigente, violento, odioso. O amor cedeu espaço ao egoísmo. Veja os filhos de Eva, os filhos de Adão. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 4, nós temos os primeiros filhos da história, filhos de Adão e Eva, no momento em que Caim mata o seu próprio irmão. O primeiro homicídio da história tem um agravante. É um fratricídio. Um irmão matando o próprio irmão. E Deus, assim como foi o encontro de Adão, veio o encontro de Caim e fez uma pergunta. Não para obter informação. Deus nunca pergunta para obter informação.
Deus pergunta para corrigir. Deus é o grande pedagogo. Diz o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? Ele já havia matado o irmão. Mas observe que ele está denunciando o coração rebelde, irreverente, refratário, desafeiçoado e tristemente impenitente. Ele não está arrependido. João diz, o apóstolo João, que Caim matou Abel porque era maligno e tinha inveja do seu irmão. E o Senhor então vai ao encontro dele e mais uma vez diz o seguinte: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. A voz do sangue de Abel grita a mim, numa outra linguagem. Abel foi assassinado e Jacó também seria assassinado por Esaú, se não houvesse uma intervenção da graça para suplantar o pecado. E observe que a história, essa longa história de ódio e desejo de matar, é um retrato da história da humanidade. Como Gibbon disse, a história do mundo é o juiz do mundo. E eu queria a sua atenção para nós fazermos aqui uma espécie de exposição de telas. Tente imaginar um grande mosaico. Eu aprecio muito vitrais. Você tem um grande vitral. E esse vitral, ele não é feito uníssono, uniforme. Ele é feito por etapas, peças que se complementam, formando um grande mosaico. E a história dessa família é um grande mosaico, com cenas, com peças, com exposições. Eu queria montar esse cenário antes da gente observar como uma família arrebentada pelo pecado, devastada pelo ódio, a ponto do filho desejar matar o outro filho, um irmão desejar matar o outro irmão, como a graça de Deus operou na vida de Esaú e Jacó. Primeiro, mosaico nessa família em crise. A luta começou no ventre. Se você recuar algumas páginas da sua Bíblia, no capítulo 25, há uma informação interessante. Gênesis 25, verso 22. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. O útero de Rebeca foi o primeiro campo de batalha entre os dois irmãos. É uma história muito curiosa. Há um conflito antes mesmo de nascer. Não só lutavam no ventre, mas quando Esaú nasce, Jacó está segurando seu calcanhar. Esse é um conflito uterino entre dois irmãos que se reflete na história da redenção. Por quê? Os edomitas são descendentes de Esaú. Os judeus são descendentes de Jacó. E por toda a história, por séculos, houve conflito entre esses dois povos. Os filhos de Esaú e os filhos de Israel. E observe como é curiosa a história. O último conflito se deu nos dias de Jesus. Quando Jesus nasceu, os magos do Oriente chegaram em Jerusalém, guiados pela estrela, e perguntaram: olha, onde está o menino para que possamos adorar? Herodes fica então impressionado, porque ele se achava o grande rei de Israel, e havia uma profecia sobre um tal Messias, um ungido, um Cristo, um novo rei. Ele então manda informar: olha, se vocês encontrarem o menino, me informem onde está para que eu possa adorá-lo. E os magos são orientados a não informar a Herodes, eles seguem por outro caminho, porque Herodes não queria adorar o menino Jesus, queria matá-lo. E não sabendo onde estava a localização da criança, ele manda matar centenas delas, numa idade similar ou parecida à suposta idade na qual nascera o menino. Quem era Herodes? Idumeu, descendente de Esaú. Quem era Jesus? Judeu, descendente de Jacó. Portanto, é um conflito antigo, nasce no ventre e se estende no decurso da história. Uma semente minúscula tornou-se uma floresta densa, disse um poeta. Segundo painel, o erro dos pais. Ainda no capítulo 25, há uma informação no verso 28 que lança luz sobre como os pais inadvertidamente semearam um conflito entre os filhos. O verso 28 diz que Isaque amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Isaque é filho único, filho de Abraão, filho do patriarca, filho da promessa.
Abraão era herdeiro de uma grande promessa, Isaque era um jovem maduro, piedoso, e Abraão, sensato, previdente, tenta então organizar um casamento adequado para o filho da promessa. Ele então manda o seu servo buscar dentro da sua parentela, numa terra longínqua, então chega Rebeca. Isaque tinha 60 anos de idade quando nasceram os seus filhos. Ele amava profundamente a sua esposa. Ambos se afeiçoaram um ao outro e viveram uma vida muito abençoada, com o problema que Rebeca era estéril. Ele ora ao Senhor, o texto vai dizer claramente sobre isso, e Deus os abençoa, e ela então é abençoada com a dádiva de dois filhos, gêmeos, Esaú e Jacó. No entanto, esses dois servos, esse casal abençoado, Isaque e a esposa Rebeca, eles cometem insensatez de, ainda que não tivessem planejado, eles criam os filhos não como amigos, mas como rivais, de modo que há uma predileção. Isaque tinha afeição por Esaú, porque ele caçava e trazia pratos maravilhosos para ele. Rebeca, então, protegia Jacó, era mais caseiro. Esaú, mais na rua, Jacó, mais dentro de casa. E os dois foram criados juntos, mas separados. A pergunta é, como isso se deu? Eles cavaram um abismo entre os filhos, à medida que decidiram fazer predileções. É curioso isso. Eles não planejaram errar, mas erraram, inadvertidamente. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui, fazendo aqui uma aplicação imediata, curta, mas importante. Às vezes os pais têm tudo, mas falta o essencial. Sabedoria. Se você não tiver sabedoria, ainda que não seja sua intenção, você pode criar uma situação que você não terá como administrar, como Rebeca no futuro iria lamentar profundamente. Quando ela se despede do seu filho, ela jamais poderia imaginar que nunca mais voltaria a vê-lo. Terceira parte, terceiro painel nesse mosaico, um jantar muito caro, capítulo 25, os versos 29 a 34. Jacó está no seu leito de morte, praticamente, adoentado, cego, e ele então, trazendo as memórias dos bons dias, da boa alimentação, então ele pede ao seu filho um jantar especial. Pois bem, o filho vai providenciar. E esse Esaú, que providenciava essas caças especiais, também era alguém que gostava de uma boa alimentação. E o texto vai dizer que ele passou o dia fora, e quando chega em casa, a despeito, ou a semelhança do pai, que apreciava um bom prato, ele então vai fazer a mais estúpida escolha registrada no livro de Gênesis. Capítulo 25, verso 34. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito à primogenitura. O pastor saudoso, o pastor Exaltino Gomes, dizia que esse foi o jantar mais caro da história. Havia uma tradição. O filho mais velho tem uma preeminência. Ele tem um privilégio. Ele é o primogênito. Então, ele seria naturalmente o herdeiro de Isaque. Isaque aguardava isso também. Mas, desde o ventre, a informação que Deus esclareceu a Rebeca era: há um conflito. Mas, observe, o mais velho servirá ao mais novo. Deus inverte. A lógica era que Esaú tivesse a primazia, mas Deus já havia escolhido a Jacó. Jacó tinha essa informação porque a própria mãe o informou disso. Mas ele, percebendo que o seu irmão, no momento de fragilidade, e não só de fragilidade, porque ele não é inocente no processo, ele não vê nenhum valor na primogenitura, ele não tem nenhum interesse na bênção do pai, ele chega em casa então com fome, o irmão então, de modo malandro, prepara uma comida, o prato de lentilhas, o famoso prato de lentilhas, e diz: olha, eu posso te dar esse prato de comida, se você me der a sua bênção, a bênção da primogenitura. Então o texto vai dizer que Esaú disse: para que me serve isso? Para que me serve essa bênção? Ele então troca o direito à primogenitura por um prato de lentilhas. O Alexander White, um pregador escocês, disse o seguinte, isso aqui é muito interessante porque
Esse trocar bênçãos espirituais por pratos de lentilha é a desgraça mais repetida na história da igreja. Não da igreja longínqua, da igreja aqui e agora. Nenhum homem vende a sua primogenitura no ato. Aquele que vende sua primogenitura, a vende muitas vezes em seu coração, antes de expô-la abertamente ao pecado, como fez Esaú. Ele a deprecia, despreza, barateia de todas as formas para si mesmo, antes de vendê-la tão barato ao outro. Esaú, então, toma a sua precipitada e refletida decisão, da qual ele vai chorar amargamente, mas não porque estava arrependido, porque estava cheio de remorso, e há uma diferença aguda entre arrependimento e remorso. Quarto painel nesse mosaico da família complicada, da família imperfeita. Uma mentira cheia de astúcia. Capítulo 27, aí entra toda a narrativa sobre aquele momento em que a coisa complicou de uma maneira irrecuperável. Os versos 18 a 19 dizem assim, sobre essa mentira cheia de astúcia. Jacó foi a seu pai e disse, meu pai? Ele respondeu, fala. Quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai, sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste, levanta-te, pois, assenta-te e come a minha caça, para que me abençoes. Há uma trama aqui. Observe isso. Quando eu disse aos irmãos que essa questão de criar ilusões, idealizar famílias perfeitas, não tem respaldo na história, na realidade. Mesmo Rebeca sendo uma serva de Deus, ela incorreu em erros graves. Ela sabe que Deus havia escolhido a Jacó. Só que ela tenta dar uma ajuda no processo e envolve o filho numa trama. Está lá o seu esposo na cama, cego. Ele então tem o desejo de comer uma caça. Traz à memória as muitas vezes em que ele fez uma boa refeição preparada para o seu filho. Então Rebeca chama a Jacó e diz, olha, teu pai quer comer uma caça. Traz, eu vou preparar. Você vai, porque Esaú significa o quê? Vermelho, peludo. Ele era diferente fisicamente de Jacó. E então eles preparam todo um simulacro e se apresentam com o alimento e sugerindo ser Esaú. Isaac, no seu leito, pergunta, quem és tu, meu filho? E Jacó diz, eu sou Esaú, teu primogênito. Mas a voz é diferente, eu sou Esaú, teu primogênito. Então Isaac abençoa a Jacó como se estivesse abençoando a Esaú. Há uma trama aqui. Assim Jacó assume o lugar de Esaú e mente para seu pai com juramentos em nome de Deus. Lembra daquela passagem do Saltério? Um abismo chama outro abismo. Uma família sendo levada pela corrupção do coração numa situação extremamente complicada. Nós não estamos falando de uma família pagã. Nós estamos falando de uma família que domingo de manhã é a igreja. Rebeca induziu seu filho a enganar o pai e o irmão. Era uma família imperfeita. Quinto painel desse mosaico. Um ódio violento e desejo de morte. O verso 41, que foi o verso que nós lemos inicialmente, chega no clímax desse cenário de horror, quando o texto diz, passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E disse consigo, vem próximos os dias de luto de meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Esaú está revoltado com seu irmão, decide matá-lo, Jacó então precisa fugir, e a mãe então faz uma promessa, você vai para a casa do seu tio Labão, é uma terra relativamente distante, e quando cessar esse problema, você volta. Rebeca está mostrando para nós como o pecado ludibria as pessoas. Elas acham que o pecado é uma coisa que você pode administrar. Olha, nós criamos esse problema, mas para um bem maior. Passa um tempo, deixa a poeira baixar e você volta. Nunca mais ela viu seu filho. O pecado tem consequência. E algumas são irreparáveis, como no caso deles aqui. O filho e a mãe separados, porque tentaram ajudar a providência. Vejam como são as coisas. Essa fuga dura 20 anos. 20 anos, 2 décadas afastado da sua terra, na terra do seu tio. E essa é a aplicação. O pecado é sempre consequente, sempre traz uma fatura.
Pode demorar, mas a fatura vai chegar. Em algum momento, a fatura vai chegar. Ao fugir com a promessa de voltar dias depois, Jacó não imaginou que jamais voltaria a ver sua mãe. Passados 20 anos, ele chegou à conclusão de que, de fato, o pecado não compensa. Você tem aqui dois sentimentos, duas emoções distintas em Esaú e em Jacó. Jacó está com medo, e deveria ter medo mesmo, porque eu suponho que Esaú, como um homem de caça, era um homem forte, em certo sentido viril, bruto, e está espumando ódio. Jacó estava com medo. Jacó com medo, Esaú com ódio. Não dá para permanecer assim. Então, ele foge. Warren Wiersbe, que agora no dia 2 de maio veio falecer, aos 90 anos, um dos maiores expositores bíblicos do século XX, Dr. Warren Wiersbe. 2 décadas antes, Jacó havia fugido de Esaú para Labão. Agora estava fugindo de Labão para só ser confrontado por Esaú. Para a aflição de Jacó, depois de 20 anos, seu passado ainda estava sendo alcançado. É estranho como nos convencemos de que somos capazes de escapar do passado e não colher o que semeamos. Tentamos nos esquecer de nossos pecados, mas nossos pecados não se esquecem de nós. 20 anos e baixou poeira, anistia, esquecimento. A palavra anistia significa esquecimento, mas perdão não é anistia, como nós vamos observar. Pois bem, depois de resolver seu problema com Labão, que ele também arruma um problema lá com o sogro, ele está fugindo do sogro, resolve a situação, e então a gente vai para Gênesis 32, que é um outro cenário dentro desse mosaico. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú. Ele está voltando para a terra de Canaã, depois de 20 anos. A seu irmão, a terra de Seir, território de Edom, e lhes ordenou: assim falareis a meu senhor Esaú. Teu servo Jacó manda dizer isto: como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo a meu senhor para lograr a mercê a sua presença. Resposta. Voltaram os mensageiros de Jacó dizendo: fomos a teu irmão Esaú. Também ele vem de caminho para se encontrar contigo. Detalhe: e 400 homens com ele. Então Jacó teve medo e se perturbou. Era um medo compreensível. Tente imaginar, por 20 anos ele está longe, por 20 anos ele tem receios. Será que foi resolvido o problema? Esaú não responde o WhatsApp? Mas chegou a hora de voltar, chegou a hora de resolver os problemas do passado. E então ele está fazendo o caminho de volta. Resolve o problema com seu sogro o abençoa, então está vindo ele. Agora, com suas esposas, com seus filhos, e na condição de um homem muito rico. Riqueza naquele momento não era papel, era propriedade. Ele vem então lá com sua comitiva. E ele sabiamente diz: bem, eu vou mandar um emissário à frente para saber qual é o cenário. E eles vão. É uma região que nós estamos falando de algo em torno de 120 quilômetros. De onde ele estava naquele momento até o território de Edom. E os emissários voltam rapidamente. Olha, teu irmão está vindo. E com ele 400 homens. 400 homens era o equivalente para conquistar algo que se havia perdido. Vocês se lembram que quando um rei cananeu tomou as famílias de Abraão, ele reuniu 318 homens valentes e foi lá e recuperou o que havia perdido. Então era um número suficiente para conquistar, para invadir, para ter de volta. Então quando ele vem com 400 homens, o sinal é o seguinte: olha, ele não está vindo com 400 homens para colocar um tapete vermelho para você entrar na terra. Ele está vindo possivelmente para cobrar a dívida de 20 anos que se passaram. Pois bem, famílias imperfeitas, a oficina da graça. A graça de Deus, meus irmãos, está trabalhando na vida de Jacó. E nesse momento a gente vai ter o primeiro registro da oração desse homem. Quando a coisa aperta, não é dos lados que vem o socorro. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E há um registro aqui de uma oração densa teologicamente.
Gênesis 32, versos 9 a 11, tem a oração que Jacó faz. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Ele está dizendo: Senhor, eu estou de volta porque eu fui ordenado por ti mesmo. E aí vem um sinal de sua quebrantamento e humildade. Sou indigno de todas as tuas misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele a matar-me, as mães com os filhos. E aqui nós vamos ver um dos momentos mais lindos do Antigo Testamento. Essa intervenção da graça, nesse reencontro dos 2 irmãos que se perdoam. O ódio sendo vencido pela misericórdia, a graça triunfando sobre a culpa e o amor reinando. Detalhe: Esaú é profano, ele é um réprobo. Quem diz isso? A Bíblia o faz. Hebreus diz que ele era um desqualificado, um réprobo, um reprovado na fé. Ele era um pagão. Ele era etnicamente filho de Isaque, mas não era filho de Abraão, segundo Paulo aos Romanos. Pois bem, mesmo assim, esse homem, portador da imagem de Deus, é capaz de lampejos de luz e graça. É o que torna a sociedade viável. Mesmo uma pessoa não sendo cristã, mesmo uma pessoa não sendo discípula de Cristo, mesmo uma pessoa não sendo temente a Deus, esse indivíduo, ele é criatura divina. E pode ter lampejos de atos de bondade, de humanidade, de decência, por causa da graça comum que opera. E esse homem, que a Bíblia descreve como profano, vai ser alvo dessa graça, e nós vamos ter aqui um reencontro e uma reconciliação extraordinários nessa família complicada, imperfeita, mas que foi uma oficina para a graça operar. E aqui, no capítulo 32, eu queria a sua atenção, caminhando já para finalizar. Essa conversão de Jacó nós podemos chamar de 3 retornos na vida de um fugitivo. Para ele voltar, ele teve que fazer 3 retornos. Parece roteiro de filme de Clint Eastwood, né? 3 retornos de um fugitivo. Mas vejamos, Gênesis 32. Levantou-se naquela mesma noite, tomando suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhes pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu-lhe: por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a face de Deus, ouvi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. O que é que nós estamos vendo aqui? Esse indivíduo, para que houvesse essa reconciliação com seu irmão, ele precisava, antes de tudo, ser reconciliado com Deus. Toda cura relacional, toda reconciliação entre pessoas, nas relações interpessoais, elas demandam, antes de tudo, um reencontro, uma reconciliação com Deus. Antes de tratar com seu irmão, ele precisa ser tratado com Deus. E o primeiro retorno que mudou a sua vida foi esse encontro com o Senhor. Depois que o Senhor se revelou, ou melhor, depois que ele resolveu o conflito com Labão, seu sogro, ele está voltando para Canaã. Ele chega no lugar que ele vai chamar de Manaim, acampamento de Deus. Ele viu os emissários que retornam dizendo: olha, teu irmão está vindo no teu encalço com 400 homens. Ele é humano,
Ele não é um herói grego. Ele é humano, não é um estoico. Pois bem, e então agora ele está ali no Val de Jaboque. Jaboque, que fica hoje na região da Jordânia, um território jordaniano, é um afluente, é um igarapé, que tem 39 quilômetros. E deságua no Jordão, que também é um rio, na verdade, um pequeno rio que corta o território israelense e jordaniano. Pois bem, era perigoso atravessar esse afluente, um lugar ermo, perigoso, mas ele o faz. Ele atravessa a família e agora ele fala, eu vou acertar minhas contas com Deus. E o verso 24 diz que, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Essa é uma das narrativas mais difusas e misteriosas da Bíblia. Ele estava lutando com o homem até amanhecer. Perguntas. Quem é essa pessoa com a qual Jacó lutava? Essa luta foi corporal ou figurativa? Você tem na história debates intensos entre estudiosos judeus, rabinos, e estudiosos teólogos cristãos. E não há consenso. Vou lançar a mão do Paul Stevens, um teólogo canadense. Na Escritura, o anjo do Senhor sempre se refere a Deus, presente de maneira física, pessoal e palpável. O anjo do Senhor antecipa a vinda plena de Deus encarnado em Jesus Cristo. Para o Paul Stevens e uma longa tradição cristã, Deus está ali numa teofania. É o anjo do Senhor lutando corporalmente com Jacó. Um momento singular da história. Jacó luta com Deus sem reconhecê-lo. Deus o fere, tocando a articulação da sua coxa. E nesse momento ele percebe que a luta é com Deus. E mesmo ferido, segue lutando e diz, não te deixarei, se não me abençoares. E o texto vai dizer claramente que o Senhor o abençoou. Qual é a aplicação aqui, irmãos? O Jaboque é um símbolo de luta pessoal com Deus. É um tempo especial em Deus tratar conosco, com o nosso pecado, moldando o nosso caráter. Às vezes chega algum momento da nossa vida que a gente precisa parar. Parar. Trazer à memória algumas coisas que ficaram pendentes lá atrás. E fazer essa reconciliação com Deus. E o retorno começa com esse encontro a sós com Deus, nessa luta com Deus. Alguém chamou isso de lugar-momento. Um tempo em que você precisa ouvir a Deus, ser ferido por Deus, se necessário. Ele só foi abençoado porque antes foi ferido e ficou mancando. O corpo estava mancando, mas a alma estava sarada, curada. Ele fez a oração de Jeremias, suponho. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Primeiro retorno, esse encontro com Deus. Segundo, Jacó encontrou-se consigo, porque observa os versos 26 a 27. Então me disse, deixe-me ir, pois já o dia se desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei, se não me abençoares. E aí vem a pedagogia divina. Qual é o teu nome? 20 anos se passaram, ele havia ouvido essa mesma pergunta do seu pai no leito de morte. Qual é o teu nome? E o que ele disse? Esaú, teu primogênito. E agora, 20 anos depois, o anjo do Senhor pergunta, qual é o teu nome? E ele responde, Jacó. Sabe o que é isso? Tratamento de Deus. Você não pode enganar a mim. Você enganou Isaac, mas eu sei quem você é. Eu só quero que você me diga, qual é o teu nome? Tratamento de Deus. Essa é uma pergunta que ele evitou por 20 anos. Em outras palavras, o que Deus está falando para ele é o seguinte, tire as máscaras, chega de enganação, chega de passar os outros para trás. Qual é o teu nome? Jacó. Sou eu, Jacó, culpado. Culpado de mentir para o meu pai, culpado de deixar para trás o meu irmão. A minha vida inteira de trapaças, mas eu estou aqui no Val de Jaboque, dizendo para o Senhor, meu nome é Jacó. E o que acontece? Deus opera de uma forma tão extraordinária, que o Senhor diz para ele, agora que você confessou, eu tenho uma boa notícia para dizer para você. Você não vai mais ser chamado de Jacó, teu nome agora é Israel.
Israel. Você tem aqui a gênesis de um estágio importante na história da redenção. Um pecador complicado, sendo tratado por Deus pessoalmente. Ele está tão impressionado com o que está vendo, com o que está acontecendo, que ele diz, esse lugar é Peniel, porque eu vi a Deus face a face. De fato, ele teve uma experiência singular. Qual é a aplicação aqui, meus irmãos? Nós precisamos remover as máscaras. A nossa sociedade está sendo corrompida com o advento, e eu diria até esse movimento de concreção no mundo das aparências. Sempre houve o mundo das aparências. Mas agora é o mundo fake news. É o mundo do Facebook, onde todo mundo apresenta ser o que no fundo, sabe que não é. E na igreja, então, como nós somos tentados a ser o que nós não somos? É mais fácil parecer ser santo do que ser santo. E por que isso acontece? Acontece por variadas razões, só por causa do tempo. Uma informação, uma sugestão. A própria espiritualidade adoecida das igrejas empurrou para fora dos seus espaços a honestidade. O indivíduo chega na igreja e por algum motivo ele está triste, abatido, desanimado, senta no banco, começa a chorar. Alguém vai ao alcance dele. Não chore, meu irmão. Sorria, Jesus te ama. Nós expulsamos a obra do Espírito, eu digo isso com reverência, nós expulsamos a obra do Espírito no meio da igreja, que é o Consolador, porque nós não permitimos mais as pessoas serem elas mesmas. Há pessoas que entram aqui que não querem sorrir. Elas não têm motivação circunstancial para sorrir. Mas são empurradas por essa situação de máscaras a ser o que não são, ou viver como não estão podendo viver naquele momento. E aí, retira as máscaras. Qual é o teu nome? Quem é você? Você pode enganar seu cônjuge, seus pais, seus filhos, seu pastor, sua igreja, seu patrão, seus empregados, mas quando Deus chega para você e diz, qual é o teu nome? Eu sei quem você é. Agora eu quero que você me diga, qual é o teu nome? Não precisamos recuar. Senhor, eu sou Jacó. E quando nós confessarmos, sabe o que Deus vai fazer? Fazer dessa situação um ponto de partida para um novo começo, um novo nome, uma nova história. É assim que Deus opera. A espiritualidade verdadeira não nos torna anjos, mas plenamente humanos, como Jesus. Boa parte dos fracassos nas igrejas é porque as próprias igrejas não querem um pastor, elas querem um demiurgo. Todas as respostas e todas as energias que nenhum ser humano tem condição de oferecer. Nós precisamos ser humanos. Você foi chamado para ser um humano, parecido com Cristo, e não um demiurgo, uma espécie de herói grego. Finalizando. O terceiro encontro é com Esaú. E aqui eu confesso a vocês que, enquanto meditava, chorei algumas vezes. Porque é um dos momentos mais lindos em que você vê a graça triunfando sobre o pecado, a misericórdia expulsando o medo, a culpa e a condenação. Capítulo 33, os versos 1 a 6, vou apenas ler. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos de Lia, Raquel e as duas servas, pôs as servas de seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José, o único filho que é citado, José, por últimos. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Agora vejam aqui o que ninguém poderia imaginar. Então, Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou e choraram. Lágrimas da graça, dizia Antônio Vieira. Lágrimas da graça. Aqui você vê, repito, um réprobo e profano como Esaú, mas que por ser portador da imagem de Deus, recebendo essa intervenção da misericórdia, é capaz de perdoar o seu irmão. E agora estão ali abraçados, chorando, num reencontro que demorou 20 anos. Richard Fox sugere o seguinte, e eu queria ler isso aqui cuidadosamente, para que você não perca de vista o que significa perdão. O verdadeiro perdão é o milagre da graça, pelo qual a ofensa já não separa,
Perdoar significa que o poder do amor que nos mantém unidos é maior do que o poder da ofensa que nos separa. Perdoar não é ter um apagão na memória. Esqueci. Ofensas não são esquecíveis. Mas a ofensa, uma vez trabalhada pela graça do Evangelho, onde o perdão acontece, a ofensa já não mais separa. Ela não é usada mais contra o ofensor. Esaú foi ofendido. Em alguma medida, o próprio Jacó também foi ofendido. Não havia inocentes naquele processo. Mas naquele reencontro, um está dizendo para o outro, o que nos une é maior que o que nos separa. As memórias estavam vivas, mas não separavam mais aqueles dois irmãos. E nisso Deus foi glorificado. Eu encerro, meus irmãos, dizendo duas coisas para vocês. Essa passagem exige de nós uma autorreflexão. Não é mais um domingo, não é mais uma leitura de um texto, mais um sermão. Tiago disse que aquele que ouve e pratica a palavra de Deus é o homem sensato. Lendo esse texto, antes de pregar aos irmãos, preguei a mim mesmo. E aqui eu quero dizer para vocês que essa passagem nos ensina muitas preciosas lições. Não existe família perfeita, todos nós somos pecadores. Se desencante com a ideia de família perfeita. Segundo, o pecado é a causa primária dos conflitos familiares. Todo problema relacional tem uma causa primária, o pecado. Terceiro, os pais podem fazer escolhas erradas que prejudicarão seus filhos, ainda que não planejem fazer isso. Pais, muito cuidado nas escolhas que vocês fazem. Porque as escolhas são livres, mas as consequências nem sempre são administráveis. Quarto, o pecado tem consequências inevitáveis e por vezes irreparáveis. Deus perdoa. Deus é rico em misericórdia, mas as consequências por vezes, elas são irreparáveis. Marido e mulher, pais e filhos podem experimentar a força do perdão e o poder do amor. Se há famílias aqui enguiçadas, complicadas, experimentem a força do perdão, o poder do amor no Evangelho. A reconciliação com Deus precede a reconciliação com o próximo. Antes de você se reconciliar com seu irmão, reconcilie-se com Deus, porque a falta primeira é contra Ele. E por fim, a graça de Deus não muda o passado, mas transforma o presente. Que Deus nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Curve a fronte, vamos falar com Deus, nos preparando para celebrar a ceia do Senhor, que é o símbolo maior da graça, da misericórdia, do perdão, do triunfo de Deus sobre aquilo que nos afligia, o pecado. Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Te agradecemos de uma maneira muito especial por tua palavra. Ela é viva e eficaz. Tenho certeza que o Senhor veio ao nosso encontro nessa manhã e está falando ao nosso coração. Não há nada oculto diante de ti. Possivelmente, Senhor, há pessoas aqui profundamente abatidas por memórias amargas, rancores, ressentimentos, mágoas. Deus, que a tua graça seja abundantemente derramada. Que a misericórdia, Senhor, possa vencer o ódio. Que a graça triunfe sobre a culpa. E que o amor reine em nossos corações. Abençoa os relacionamentos dessa igreja, abençoa os relacionamentos das famílias aqui representadas. Que a vida de Jacó seja para nós um grande exemplo de que, embora imperfeitos, podemos ser transformados de glória em glória. Que, embora sejamos todos filhos de Adão, por tua graça e misericórdia, podemos ser moldados à imagem de Cristo, teu Filho bendito. Prepara-nos para este momento da cerimônia da ceia, do memorial da nossa redenção, que possamos comer deste pão e beber deste cálice com a confiança de que a obra de Cristo é perfeita, Senhor. Que nenhum de nós aqui seja acusado e condenado, mas que possamos ter diante dos nossos olhos a obra de Cristo, que nos perdoa de toda e qualquer iniquidade. Ó Senhor amado, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo aqui reunido. É com gratidão que nós oramos, em nome de Cristo, nossa esperança na vida e na morte. Amém. Vamos cantar algumas canções. Por tudo que tens feito
vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço.